Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24. Eu quero ler com vocês apenas os 2 primeiros versos e depois, se você puder, você mantenha sua Bíblia, iPad, iPhone, não sei, smartphone, para que a gente possa consultar alguns versos. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 24, verso de número 1 e o verso de número 2, diz assim, ó, tinha Joás 7 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia de Bérseba, e Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor por todos os dias do sacerdote Jeoiada. Você pode dizer glória a Deus? O tema da mensagem é: eu não vou dar errado. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Mas desse jeito aí você já deu errado, irmão. Desse jeito aí você já deu até errado. Teve gente que fez assim, ó, eu não vou dar errado, tá? Você já deu errado desse jeito aí. Diga para alguém assim, eu não vou dar errado, meu irmão. Diga assim, o diabo não vai fazer eu dar errado. Diga, ninguém vai me fazer dar errado, amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, esses 2 versos que nós lemos são 2 versos que estão inseridos dentro do livro das Crônicas. Acredito que nem todos saibam, mas o livro das Crônicas ele foi desmembrado. Na verdade, existe o primeiro livro, o segundo livro, mas antes de eles serem desmembrados, era apenas um livro que contava toda a história. Mas para facilitar, por causa dos reis, por causa das tribos, alguns historiadores então desmembraram o livro das Crônicas em primeiro e segundo livro. O propósito desse livro era literalmente demonstrar que a adoração a Deus precisa ser o centro da nossa vida. O escritor, alguns vão dizer que é Esdras, ele faz questão de demonstrar por diversas vezes que o propósito da autoria desse livro é senão unificar a adoração e resgatar também padrões de culto e de louvor ao nosso Deus. E tem alguém aqui que vai nos chamar a atenção dentro dessa história, dentro desses versos que nós lemos, e a Bíblia é bem clara em dizer, não é novidade, o nome dele é Joás. Joás quer dizer Jeová é o Senhor. Esse homem chamado Joás, ele foi o 8º rei de Judá. Joás, ele era filho de uma mulher chamada Zíbia. De Bérseba não é o seu sobrenome, de Bérseba é de onde ela era oriunda, de onde ela residia. Qual era a sua geografia atual? Ela era de Bérseba. E a Bíblia diz que ele era um dos oficiais da casa de Davi. Joás, ele começa a governar, ou ele começa a reinar muito novo, já cedo. Já incutiram sobre ele uma responsabilidade muito grande, apenas com 7 anos de idade. Uma idade em que psicólogos dizem que a criança ela ainda se encontra na socialização primária, quando ela ainda não decide por si só. Joás, ele começa a governar quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E esse menino chamado Joás, ainda na sua infância, ele vivencia momentos terríveis em sua vida. Por quê? Porque quando ele tinha 1 ano de idade, a sua tia, por nome de Atalia, filha de Acabe e de Jezabel, ela vê Jeú matando seu irmão Jorão e Acasias, e ela então deseja exterminar, ela não era tia dele, ela era uma mulher má da época, ela deseja exterminar todas as crianças, todos os homens, todos os recém-nascidos, todos que pudessem de alguma forma ameaçar o trono que estaria então direcionado a ela por conta dessa sucessão.
Então qual foi a atitude que ela tomou? De matar crianças, de matar homens, de matar pessoas que de alguma forma pudessem então suceder o trono. Só que a tia dele, chamada Joiada, ela vai pegar Joás e ela vai colocar Joás então dentro da câmara de uma casa. A câmara da casa é um lugar mais úmido de dentro de uma residência. Aquela criança tem apenas 1 ano de idade, então ela poderia ter pego uma pneumonia, uma rinite alérgica, uma tuberculose. Aquela criança poderia ter pego um resfriado. Só que eu percebo que Deus ele fez questão de guardar o início da vida daquela criança. De alguma forma, Deus tinha algo muito especial reservado para a vida de Joás. O Joás é guardado, o Joás ele é protegido por conta da coragem da sua tia. Deus vai usar então alguém para lhe esconder dos projetos e das ameaças de Atalaia. Então Deus usa alguém para proteger aquela criança das ameaças daquela mulher. Eu entendo que quando a gente tem algo de Deus reservado e especial para as nossas vidas, Deus ele sempre usa pessoas em algum momento para nos esconder. Seja por meio de oração, seja por meio de uma palavra, seja por meio de um alerta, seja por meio de uma direção, seja por meio de uma conversa, de uma mensagem. Quando a gente tem alguma coisa de Deus sobre as nossas vidas, Deus sempre faz questão de usar algumas pessoas para nos esconder em alguns determinados momentos. E Deus usa essa mulher para esconder essa criança. Essa criança então ela vai crescer, essa criança então ela vai começar a andar, essa criança vai começar a chegar quase na sua pré-adolescência. O sacerdote Joiada então era um homem que tinha a incumbência de que, Hélio? De proteger a nação e de proteger as crianças da nação. Então ele diz, não, isso não é correto. Não é correto o quê? Matar as crianças, pelo fato delas sucederem ao trono. Qual é a questão? É que esse Joás aqui, ele vem da linhagem de Davi. E por vir da linhagem de Davi, é natural que se ele não fosse morto, quem iria reinar seria ele. Então qual é a questão? Se a gente mata ele, ele não reina. Deus usa aquela mulher, Joiada, ele é escondido. O sacerdote agora então se levanta. E quando o sacerdote se levantou, a Bíblia diz então que a primeira coisa que o sacerdote faz é tomar a primeira atitude. Qual? Ele vai restaurar toda a adoração no templo de Judá. A Bíblia diz então que ele reúne a família das centenas, os cabeças de Israel, eles rodeiam Judá, rodeiam Jerusalém, e eles começam então a restaurar a adoração em Judá. A palavra restaurar ela tem um significado muito interessante. A palavra restaurar fala de devolver para você aquilo que você já perdeu. A palavra restaurar fala de voltar a ser seu aquilo que já foi retirado de você. Então eu entendo que Deus ele é um ser que de vez em quando ele levanta pessoas, escute isso aqui, para nos ajudar a restaurarmos para as nossas mãos coisas que um dia nós já perdemos. E talvez você não percebeu, mas Deus não colocou esse amigo perto de você para você se perder junto com ele. Deus não colocou esse marido perto de você para você sair da igreja junto com ele. Deus não colocou essa mulher junto com você para você desviar junto com ela. Sabe por que Deus coloca pessoas em nossa volta? Para que nós venhamos ajudar uns aos outros a recuperarmos coisas que nós perdemos um dia. Olha para alguém e diga, tem algo que está fora da sua mão que eu vou ajudar você a recuperar. Diga isso para ele. Era para você ter dado 2 glória e 2 aleluia só por essa profecia. Tem algo que está fora das tuas mãos que eu vou te ajudar a recuperar. Eu perdi o desejo de vir à igreja. Deus colocou alguém do seu lado que vai te ajudar a recuperar isso. Eu perdi o desejo de estar na presença de Deus. Deus vai colocar alguém do seu lado que vai te ajudar a recuperar isso. Eu perdi família, perdi moral, perdi minha história, perdi vida espiritual. Deus colocou alguém perto de você que vai te ajudar a recuperar coisas que você
perdeu. E eu posso liberar uma palavra sobre a sua vida? Deus não te salvou para que você apenas o adore. Deus te salvou porque Deus ama envergonhar o diabo, te fazendo recuperar coisas que ele tirou da sua mão. Oh glória! E se para o inimigo ser envergonhado, é necessário que Deus devolva para você aquilo que ele tirou da sua mão. Deus está dizendo para alguém: vou envergonhar mais uma vez, Alexandre, os nossos inimigos, porque aquilo que o diabo tirou das nossas mãos, Deus vai nos ajudar a recuperarmos. Você pode adorar a ele por isso? Alguém que olha aquele contexto, alguém que olha aquela situação, precisa entender que Joiada, após isso, ele manifesta que existia um homem em Judá que precisa reinar. No segundo livro das Crônicas, capítulo 23, no verso de número 3, ele chega e diz assim: e toda a congregação fez um pacto com o rei na casa de Deus. E ele lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor tem dito acerca dos filhos de Davi. Deus está dizendo para Davi que ainda que ele tenha, olha que coisa interessante, olha a mensagem que Deus está dando para Davi que já morreu, para a geração de Davi que já não existe mais, para o povo de Judá que viveu durante o domínio de Davi. Davi foi um homem que pecou, Davi foi um homem que adulterou, Davi foi um homem que matou, Davi foi um homem que saiu do trilho, Davi foi um homem que se curvou diante de imagem, mas Davi ele era o segundo coração de Deus. Aí Deus está mandando uma mensagem para Davi: qual? Eu continuo com o meu trono estabelecido dentro da sua casa. O que Deus quer dizer para nós é que o pecado veio para tirar, mas o arrependimento veio para restabelecer aquilo que havia se perdido. Quando você peca, mas você reconhece, Deus não arranca a bênção de Deus de dentro da sua casa. É muito esquisito a gente ver pessoas toda errada sendo abençoada. É porque quando o arrependimento, irmão, é muito mais alto do que o pecado, é muito mais escandaloso do que o erro da pessoa, Deus faz questão de permitir que a bênção dele permaneça dentro da sua casa. Ele não vai reinar porque ele ora muito, ele não vai reinar porque ele jejua, ele não vai reinar porque ele é o mais santo de Judá, ele não vai reinar porque não tem ninguém ali melhor do que ele, ele não vai reinar porque ele é um homem que vê anjo, que vê profeta, que fala em línguas, que entrega revelação. Ele não vai reinar porque ele é um homem que não tem nenhum tipo de controle espiritual. Ele vai reinar simplesmente pelo fato da Bíblia dizer que o Senhor falou. Isso é lindo, irmãos, porque quando a gente entende que o que Deus falou tem que acontecer, a gente não teme o que está acontecendo. Você não entendeu nada. Quando a gente entende que o que Deus falou tem que acontecer, a gente não teme o que está acontecendo. A Atalaia quer matar, o menino precisa se esconder, o sacerdote ainda não tinha se levantado, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui. Só que quando a gente entende que o que Deus falou tem que acontecer, a gente não teme as coisas que estão acontecendo. Ei, Deus falou muitas coisas com você, então pare de ficar com medo do que está acontecendo. Porque eu tenho convicção que o que Deus falou comigo, que o que Deus falou com você é muito mais poderoso do que o que está acontecendo. Eu queria que você fosse profeta para alguém e dissesse para ele: o que Deus falou tem mais poder do que o que está acontecendo. Diga isso para ele, diga. O que Deus falou tem mais poder. Hélio tem crise, não importa, mas Deus falou. Hélio, meu aluguel está atrasado, não interessa, mas Deus falou. Hélio, meu marido saiu de casa, não importa, mas Deus falou. Hélio, meu filho está nas drogas, mas Deus falou. Hélio, minha empresa não vai bem, mas Deus falou. Hélio, a enfermidade bateu, mas Deus falou. Hélio, mas o sistema está dizendo algo, mas Deus falou. E quando eu entendo o que Deus falou, eu não temo o que está acontecendo. Aleluia. Preciso não ter medo, eu estou pregando fé para você nessa noite. E tem dia que para a gente pregar fé é meio complicado pelo que está acontecendo. Só que a gente se recusa a subir aqui. Aliás, eu nunca me lembro de ter pregado uma mensagem aqui desanimado.
Porque todas as vezes que eu venho aqui, eu venho cheio de fé, venho cheio de expectativa, venho cheio de ânimo, venho cheio de vontade, para fazer você acreditar que não importa o que está acontecendo, o que importa é o que Deus falou que vai acontecer. Qual é a questão? É que o cenário está totalmente hostil, o cenário está totalmente ao contrário. O menino vai reinar, porque Deus falou. Joiada, então, ele vai pegar a sua equipe, traz testemunhas, tiram o menino e colocam para fora, ungem ele como rei. Alguém olha e diz: Joiada é muito novo, tem pouca idade, 7 anos, será que ele vai aguentar o peso da responsabilidade? A carga é muito para ele não aguenta tudo isso, ele não vai suportar. Será que ele vai aguentar reinar até o final? E o sacerdote está fazendo exatamente conforme Deus falou. Agora olha isso aqui, respeita o tempo do porão. Porque quem consegue respeitar o tempo do porão, sempre será levado a Deus até o trono. Nosso problema é que às vezes a gente não respeita o tempo do porão. Porque o tempo do porão, irmão, é tempo de viver lutando para que coisas que tem que acontecer de ruins não aconteçam. Correto? É correto no porão o que aconteceu? O cara fica doente, fica todo ruim, ter pneumonia, quase morrer, ir para o hospital. Então o tempo do porão é um tempo que você não queria viver, onde você tem que pedir para que coisas ruins não aconteçam. É para Deus te preservar, para você não morrer. E tem gente que está vivendo esse tempo aqui, não é tempo de nada, é tempo de só pedir para Deus não deixar ele morrer. E eu não estou falando da carne, eu estou falando do espírito. Porque tem horas, irmão, que a única coisa que a gente pede é isso aqui: Deus, me faz entender esse momento, mas não me deixa morrer. Não me deixa padecer nele. E Deus está dizendo para alguém: respeita o tempo em que você tem que pedir para que coisas ruins não aconteçam em sua vida. Porque quem consegue ter estrutura para respeitar o tempo do porão, também se assentará no trono. Aleluia. Se assenta no trono. Ouvindo ela quem? Atalaia. Quando ela ouve que o menino vai ser ungido rei, capítulo 23, versículo de número 12, o texto vai dizer que quando Atalia, ouviu o barulho do povo coroando e louvando o rei, veio ter com o povo na casa do Senhor. E ela olhou, e eis que o rei estava junto ao seu pilar, à entrada com os príncipes. Então Atalia rasgou as suas vestes e disse: traição, traição. Entenda isso aqui. Quando Deus, ele começa a fazer alguma coisa em nossas vidas, é natural que outras pessoas se aproximem de nós. Por qual razão? Primeiro, ela foi para ver, porque ela ouviu. Ela não foi para ver, simplesmente ela foi para ver, porque ela ouviu acerca do que estava acontecendo. Porque eu entendo que quando Deus quer fazer alguma coisa muito grande nas nossas vidas, Deus, ele faz com que o que aconteceu em nossas vidas sejam alcançados por pessoas que estão distantes de nós. Na verdade, Deus está querendo levantar Joiada para que Joiada ou Joás seja a repercussão de Deus, da glória dele aqui na terra. O que Deus está querendo fazer ali é fazer algo tão poderoso na vida daquele jovem, que aquilo venha repercutir como a glória de Deus aqui na terra manifestada na vida dele. E só quem está indo atrás para saber, é alguém que não gostava de Joás, mas correu para saber. Estou pregando Bíblia para você, porque tem gente, irmão, que talvez não vá muito com a tua cara, não. Ou você acha que todo mundo gosta de seu cabelo liso? Ou você acha que todo mundo não gosta de você porque você tem olho verde? Tem gente que não gosta de ter olho verde, né? Fala, por que ela tem olho verde e eu não tenho? Aquele cabelo ali não era para ter sido meu? Tem gente que não gosta de você, mas às vezes se aproxima de você para poder saber de alguma coisa que acontece. A questão toda é quem está se aproximando para saber alguém que não gostava. Eu lembro da rainha de Sabá, que a Bíblia diz que a fama de Salomão correu por todo mundo, quando Deus havia dado sabedoria para ele. Aí a rainha de Sabá falou, vou lá para ver se é isso mesmo.
E quando a rainha de Sabá chegou, a rainha de Sabá conversava, falava, aí Salomão respondia, aí ela respondia, não parecia um debate. Aí falava e respondia, aí ficava sem respostas, parece que eu estou vendo ela falando uma coisa, Salomão deixando ela 10 minutos sem falar. Sabe quando alguém te dá uma resposta que você não tem o que falar, você fica branco, dá vontade de colocar a cabeça na terra? É a rainha de Sabá diante de Salomão. Salomão está falando e ela dando resposta, ela falou assim, eu vim aqui só para ver se a sabedoria que você tinha era de fato como me falaram. Sabe o que eu estou entendendo? É que vai muito além daquilo que eu imaginava e daquilo que eu pensava ao teu respeito. Você está vindo até a mim para achar que é uma coisa. Ela foi até ele achando que era uma coisa, mas na verdade era uma outra coisa. Que vai ter gente que vai te procurar para saber se você está, meu irmão, vivendo o pior momento da tua vida. Mas quando chegar, mas falaram que ele estava mal, mas ele não está mal assim não. Mas achei que ela estava na pior, mas ela não está tão na pior assim não. Eu achei que a vida dela estava ruína, mas não tem ruína assim não. A vida dela está boa. Sabe o que Deus está dizendo para você? Olha para cá. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? É que pessoas elas podem até querer te procurar para te ver numa situação inferior à que elas pensavam. Só que quando elas chegarem perto de você, elas vão ter que descobrir que aquilo que você está vivendo vai muito além daquilo que elas estavam pensando que você vivia. A rainha de Sabá fica assustada, aquela mulher fica assustada, só que ela, para não dar o braço a torcer pelo que está acontecendo, ela começa a dizer traição, ou seja, o sacerdote me traiu. Mas o sacerdote não havia o traído, o sacerdote só havia feito o que Deus o mandou fazer. O texto diz então que ela grita dessa forma. Sabe o que eu percebo? Que o grito de Atalia é o grito de alguém que está manifestando o descontentamento por ver o sucesso de uma outra pessoa. Existem pessoas que ficarão descontentes com algumas coisas que acontecem em sua vida e que vão acontecer, porque eu já estou profetizando. Você acha que os irmãos de José ficaram contentes com o que aconteceu na vida dele? Você acha que Saul ficou contente com o que aconteceu na vida de Davi? Você acha que Corá, Datã e Abirão ficaram contentes com o que aconteceu no ministério de Arão? Você acha que Caim ficou contente com o que aconteceu na vida de Abel? Não. Você acha que Judas ficou contente com o que aconteceu na vida de Jesus? E você está preocupado porque tem pessoas que não estão contentes com o que acontece em sua vida, meu irmão? Pode dizer uma coisa para você, atura ou surta. Porque tem muito mais coisa para Deus fazer na tua vida. Porque tem muito mais coisas para Deus fazer na tua história. Porque tem muito mais coisas para Deus fazer por você. E Deus está dizendo para alguém, eu ainda não comecei a fazer o que eu quero em sua vida. Mas já tem gente descontente. Ai meu Deus, se eu tivesse lá eu falava, Atalia, aceita que dói menos. Porque senão você vai ficar morrendo de raiva do que está acontecendo na vida dele. Tem muita gente que está morrendo de raiva do que Deus quer fazer na tua vida. Tem gente que não está satisfeito que tu aceitou Jesus. Ele gostava quando tu bebia, gostava quando você se prostituía, gostava quando numa noite você estava com 5, gostava quando numa semana você estava com 2. Só que Deus está dizendo, deixa eles. Existem pessoas que vão ficar descontentes com aquilo que está acontecendo. Só que isso não é o suficiente. O suficiente é que tem alguém que está se alegrando com a posição que você tomou. Quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer então que essa mulher começa a gritar. Só que o texto diz que ela vai morrer na porta do templo. Essa coisa de estar na porta do templo fala de alguém que está dividido, ok. Mas essa coisa de estar na porta do templo fala de alguém que também está impedindo quem quer entrar e está impedindo quem quer sair. E tem muita gente que parece que parou na porta para impedir que outras pessoas entrem. Parou na porta para impedir que outras pessoas avancem. Aí Jesus falou, fariseus, vocês não querem, mas para de impedir que eles tenham acesso ao reino, que eles tenham acesso a Cristo. E tem muita gente que parece que vem para a igreja, está na igreja, mas está impedindo o acesso de outras pessoas. Essa pessoa que está na porta, ela precisa sair urgente, para que outras pessoas consigam acessar a presença de Deus. O texto vai dizer então que ela vai morrer na porta do templo. E aqui começa a ter algo interessante, aqui começa a ter algo que vai me marcar. Por quê? Porque antes dela morrer, ela teve que ver o rei. Em qual situação? Assentado no trono, coroado.
E eu quero que você perceba que quando um rei ele era coroado e se assentava no trono, todas as pessoas que viam o rei, primeira coisa que tinham que fazer, se ajoelhar perante o rei. Segunda coisa que tinham que fazer, dizer, vida longa, rei. Vida longa, rei. Vida longa, rei. Então, na verdade, quem chamava ele de rei não era ele, porque ele mesmo não se identificava como rei. Eram as pessoas que o identificavam como rei. Porque não tem coisa melhor do que o cântico da tua vitória está nos lábios de outras pessoas do que está no seu. O cântico da vitória de Joás está nos lábios de alguém que não queria vê-lo reinando. Entenda isso, irmãos. Existem pessoas que elas vão ter que falar do que acontece em sua vida, mesmo sem querer. Talvez tenha alguém lá no teu trabalho que compete contra você, que é doido para tomar o teu lugar, que é doido para você sair de lá, só que quando ver Deus te exaltando, vai ter que dizer, ô gerente fulano, ô supervisora Beltrana, ô sócio fulano, o representante fulano. Sabe por quê? Porque coisa boa é quando Deus faz com que quem não queria veja a nossa vitória e ainda tenha que falar o nome dela e ainda tenha que dizer o que está acontecendo em nossa vida. Ela pensou que tudo estivesse sob o seu controle após mandar matar as crianças. Só que eu aprendo que nenhum plano, ainda que seja bem elaborado, tem sucesso quando nele há injustiça e falta de verdade. Ela morre. Até aqui tudo bem, mas a partir de agora começa a ficar interessante. Por quê? E eu já vou finalizar, mais 10 minutos eu finalizo. Eu tenho 5 minutos aqui pelo menos. Alguém pode levantar a mão? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Dá para ir até 11 horas, amém. Sabe o que é interessante? É que o rei Joás, ele tinha feito tudo correto. Até os dias de Joiada. Esse é que é o problema. É que ele só conseguiu fazer as coisas certas enquanto tinha alguém perto dele monitorando. Infelizmente tem muita gente que só consegue fazer a coisa certa quando está sendo monitorado. Mas quando fica sozinho as coisas só saem erradas. Aquele homem, ele conseguiu fazer o que era reto quando as pessoas estavam em sua volta e conseguiu lhe enxergar. Ele teve várias atitudes corretas, inclusive ele se assemelha a Davi. Por quê? Porque uma das primeiras coisas que Davi fez foi restaurar a adoração no templo, e isso ele também fez. Aquele homem tinha um perfil de rei, mas quando Joiada morreu, a Bíblia diz que ele começa a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O que fez eles se desviarem? Capítulo 24, versículo de número 10, veja que a Bíblia diz: e todos os príncipes e todo o povo regozijavam-se, e trouxeram e a lançaram dentro do baú, até que terminaram a obra. Na verdade, o terminar a obra aqui era ver a concretização daquilo que eles queriam fazer. Quando as coisas se concretizaram, quando a bênção foi estabelecida, aí então o Joás, ao invés de permanecer, ele se desvia da presença de Deus. Cuidado para você não tratar aquilo que é bênção como maldição. Cuidado para você não fazer daquilo que era para ser o seu sucesso, o teu fracasso. Cuidado para você não fazer aquilo que era para te levar mais adiante, te levar para dentro do fundo de um poço. Porque o correto era ele ver Deus terminando aquela obra e pedindo para Deus iniciar outra. Só que aquilo acontece na vida dele, ele relaxa, fazendo da bênção uma maldição. É por isso que eu digo, aqui não é recomeço não, mas tem gente, irmão, que tem que ir para o céu andando de bicicleta. Porque se Deus der um carro, ele vai para o inferno. Tem gente que não pode receber bênção, porque a bênção vira uma maldição na vida dele. Ele não consegue lidar com alguma coisa grande na mão dele, porque aquilo ali, ao invés de o ajudar, começa a atrapalhá-lo de servir a Jesus. Quando algo aconteceu, ele começa a se desviar. Aí sabe o que ele fez? Ele começa a levantar estátuas, começa a levantar deuses, começa a se curvar diante de imagens. A criança que foi ensinada, agora já está crescendo e começa a se desviar depois que cresce. A bênção começa a sair do seu controle. Aí Deus então vai tomar o profeta Zacarias, capítulo 24, versículo de número 20. Se puder, bota para mim, capítulo 24, versos de número 20. Isso aqui é para a gente ler. Quando Deus começa a tomar o profeta Zacarias para poder alertar ele sobre o erro. Aí o texto vai dizer, capítulo 24, verso de número 20. Veja o que diz, segundo Crônicas.
Deixa eu ler aqui com vocês, deixa eu ler. Olha o que a Bíblia diz, capítulo 24, versos de número 20. E o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, o filho de Joiada, sacerdote, o qual se pôs de pé acima do povo e disse-lhe: assim diz Deus, porque transgredistes os mandamentos do Senhor, de modo nenhum podereis prosperar, porque vos abandonastes do Senhor, Ele também vos abandonará. Aí o profeta acabar de liberar a palavra, Joás ouve aquilo ali e ele não gostou do que ouviu. Aí sabe o que ele diz? Manda matar o profeta. Por quê? Porque ele não está profetizando do jeito que eu quero. O que a gente faz? Mata ele a pedrada. Levaram o profeta para praça pública e começaram a tacar pedra no profeta. O profeta levanta a voz e diz: olha, Deus verá. E outra, Joás, Deus requererá de você. Meu irmão, mexe com todo mundo, só não mexe com quem ora. Porque quem ora não ora para homem, irmão. Quem ora, ora para Deus. E Deus defende ele. Mexe com todo mundo, só não mexe com alguém que ora. Ah, irmão, eu tenho medo do miliciano, tenho medo do polícia, tenho medo do traficante. Irmão, tenha medo de alguém que tem uma vida de oração. Ah, mas Deus pune? Lógico que pune. Ele falou: Deus está vendo. E Deus vai requerer. Começaram a apedrejar o profeta. Pá, 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 pá. E o profeta, e toma pedra, toma pedra, toma pedra. Eu lembro de um homem chamado Estevão, que foi apedrejado em praça pública. E quando começaram a tacar pedra em Estevão, a Bíblia diz que a face de Estevão resplandecia a glória de Deus. Estevão vai subir e vai ser recebido por Deus. A capa dele cai diante de Paulo. E o rosto dele brilhando. Porque quanto mais pedras lhe tacavam, mais o seu rosto brilhava da glória de Deus. Aleluia. Entendam que existem pessoas que elas estão olhando para você no momento em que você está sendo apedrejado. Paulo está olhando para Pedro no momento em que Paulo está olhando para Estevão no momento em que ele estava sendo apedrejado. Paulo não estava olhando para Estevão quando Estevão estava no púlpito pregando. Paulo não estava olhando para Estevão quando Estevão estava na pizzaria. Paulo não estava olhando para Estevão quando Estevão estava andando nas cidades de Jerusalém. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo começou a olhar. Que crente é esse que toma pedra e não murmura? Que toma pedrada e não reclama? Que falam dele, ele não fala de ninguém. Que querem acabar com ele, mas ele continua dizendo: Deus te abençoe, vai na paz, Deus é contigo. Irmãos, tem alguém que está olhando para você enquanto você está sendo apedrejado. E sabe quando é que o nosso caráter se revela? É na hora da pressão. Porque quando a pressão aumenta, o que está dentro da gente não esconde-se mais. Você pode mentir por muito tempo, mas quando a pedrada vem, aí você revela aquilo que você realmente tem dentro de você. Aí alguém está tomando pedrada, ele fala: Deus está vendo, e Deus vai requerer. O texto vai dizer então que 1 ano se passou. Os amigos de Joás acabam de vir de uma batalha, ferem a Joás e ferem toda a sua casa. Nenhuma impunidade prevalece diante da justiça de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda aqui para a gente poder finalizar? É que nenhuma injustiça feita contra um servo amado de Deus, nem contra a sua casa, fica impune. Eu não preciso descer ao nível de ninguém, irmão, para me justificar. Você precisa parar de debater com as pessoas para se justificar. Você precisa parar de querer brigar para mostrar que você está certo. Irmão, quem está perto de você e quem te ama, você não precisa se explicar para elas para dizer que você tem a razão. Você só vai ter que se explicar para quem não acredita em você. Porque quem te ama nunca vai pedir explicação para você, porque ela já te conhece. Amém? Essa coisa de querer se explicar é coisa de alguém que está tentando provar alguma coisa para alguém. É Deus quem sempre vai nos justificar. Apagaram o profeta, mas não apagaram as palavras do profeta. Eu descubro então para você que Joás começou muito bem, mas terminou muito mal. A preocupação do diabo não é com o teu início.
A preocupação do diabo é que você não termine bem. O diabo não está preocupado com a sua euforia do início, que você está eufórico, que você está animado, que você está bem. Ele quer começar a te parar no meio, para que você termine mal. É por isso que o profeta Abacuque, ele vai dizer: Senhor, renova os nossos dias, no meio dos anos. Porque no início a gente está com muita disposição. Mas o diabo, ele quer parar a gente no meio para que a gente não chegue no final. É por isso que o pregador vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Tudo que o diabo quer é que você termine mal. Escute isso aqui. O que Deus está dizendo para você hoje é que você pode ter começado bem, caído no meio, mas se você quiser, Ele te leva de pé até o final. Você pode ter errado no meio, mas se você quiser, Ele pega na tua mão e faz te chegar em vida no final. Saul começou bem, terminou mal. Salomão começou bem, terminou mal. Joás começou bem, terminou mal. Davi começou bem, no meio deu errado, mas terminou bem. Homem segundo o coração de Deus. E eu tenho uma notícia boa para você. Hoje de manhã, Deus te deu uma nova oportunidade de você terminar bem. Porque a Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículos de número 22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Prepara para mim Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Mas antes, escute isso aqui. Sabe o que quer dizer a palavra misericórdia? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras: misere e córdia. Córdia de coração e miséria de miserável. Quando você fala Deus, tem misericórdia de mim, você está dizendo: Deus, coloca esse pobre miserável dentro do seu coração. Aleluia. E eu nunca vi alguém que está dentro do coração de Deus não receber amor, não receber carinho. Tudo que o inferno quer é que você termine mal. Mas Deus está dizendo: estou te colocando dentro do meu coração. Oh glória. Ei, o inimigo está te afrontando, dizendo: você não vai conseguir terminar bem. Só que quem dá a última palavra na sua vida é Deus. E veja o que Deus vai dizer para você em Efésios capítulo 1, verso 4 e verso número 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante deles em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer mais? Salmo de número 139, verso de número 16 e verso de número 17. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Verso 16: em quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Levante a sua mão que eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Você vai terminar bem, ó glória. Ei, quem te viu no ventre da sua mãe e disse: eu te escolhi lá, te achei lá. E Satanás não vai te fazer terminar mal. Fica de pé adorando a Ele, fica de pé glorificando a Ele. Oh Espírito Santo de Deus. Ah, querido, você só vai terminar mal se você quiser. Você só vai terminar mal se você quiser. Ele, você não sabe como eu cheguei aqui. Hoje de manhã Deus te deu uma nova oportunidade. Não deixe o diabo te acusar de nada, ao ponto de fazer você pensar em desistir. Você só vai terminar mal se você quiser. Tem alguém que está muito interessado em que você termine mal. Esse alguém é o diabo. Mas tem alguém que está muito interessado em que você termine bem. Esse alguém é Deus. E o tema da mensagem é: eu vou terminar mal. O tema da mensagem é: eu vou terminar bem.
Eu não sei você, mas eu vou terminar bem. Hélio, mas você não sabe o que está em minha volta. Eu vou terminar bem. Você não sabe o que eu fiz ontem, não interessa, eu já me levantei. Eu vou terminar bem. Você não sabe como é que foi o meu carnaval, dei um deslize. Não importa, levanta de novo. Eu vou terminar bem, aleluia. Eu não aceito, meu irmão, você entrar nessa igreja aqui, sair daqui com pensamentos de derrotado, sair daqui sem fé, sair daqui sem ânimo, sair daqui pensando em parar, sair daqui pensando em desistir. Deus te trouxe aqui para injetar fé, injetar ânimo, injetar disposição em você e dizer para você, você vai terminar bem, ô glória. Você pode abraçar alguém do teu lado e dizer para ele, nós vamos terminar bem. Diga isso para ele, diga, nós vamos terminar bem, ô glória. Nós vamos terminar bem. A minha vida vai terminar bem.